Muito bem, olá, um prazer estar aqui, grupo pelo telefone, eu, Derico Ciotti, podendo fazer para vocês hoje um apanhado, uma pincelada de um pouco da história da música brasileira. Vocês, durante esse tempo, vão ter a oportunidade de ouvir músicas compostas por grandes músicos, grandes instrumentistas brasileiros e ouvir um regional de choro tocando de forma muito simples, direta e objetiva. Espero que vocês se divirtam aí em casa, tanto quanto a gente se diverte aqui. Esse é um projeto Cultura em Casa, na plataforma do Cultura em Casa, através da Secretaria de Estado da Cultura, do projeto, do PROAC, onde a gente teve esse benefício da lei de incentivo. Então estamos aqui hoje, junto com o Derico Music Truck, fazendo esse show para vocês. Começando com uma música que foi talvez o primeiro choro composto no Brasil, de Joaquim Antônio da Silva Calado, um flautista que fazia parte de um seleto grupo, isso em 1876, que dirigia o então Conservatório Imperial, que foi aberto por Dom Pedro II, para fazer com que os músicos brasileiros tivessem a oportunidade de estudar e tocar e ter contato com instrumentos que vieram de Portugal para cá. A partir de 1808, quando Dom João veio com a família real, veio junto com instrumentos que o Brasil não tinha. Então o choro nada mais é do que a fusão desses gêneros que vieram da Europa, como mazurca, valsa, polca, com o que se tinha no Brasil, que eram as danças africanas, lundu e outras manifestações vindas dos escravos. Então, o Conservatório Imperial formou grandes músicos, e um deles era Joaquim Antônio da Silva Calado, que tornou-se diretor desse conservatório, tanto quanto Ernesto Nazaré também foi. E aí, nessa fusão de gêneros, criou-se o choro, e esse choro de Joaquim Antônio da Silva Calado foi talvez o primeiro que a gente tem notícia de composição. É uma música muito gostosa de se tocar, que foi inclusive tema de uma novela da Globo chamada Nina, isso em 1900 e lá vai fumaça, chamada Flor Amorosa. Um, dois.
obrigado. E aí vocês em casa também. Essa próxima música que a gente vai fazer é de um compositor brasileiro chamado Jacó do Bandolim. Senhoras e senhores, o que tocava Jacó do Bandolim? Por favor. Não, eu vou dar 3 oportunidades para vocês responderem. Né? Poderia ser de imediato, mas não, tá bom, vou dar 3 chances. O que tocava? Violino, tuba ou bandolim, exatamente. Jacó do Bandolim, grande músico, grande instrumentista brasileiro, compôs essa obra chamada Noites Cariocas. Alfredo da Rocha Viana Júnior, vulgo Pixinguinha, de 1800, começo de 1900, criou um grupo chamado Os Oito Batutas. Ele, Donga, Benedito Lacerda, muitos músicos que fizeram, inclusive, coisas que na época era muito difícil, de viajar para o exterior, divulgando música brasileira, muito mais ainda o choro. E eles tiveram esse privilégio, tiveram esse pioneirismo, né, na música. E o Pixinguinha foi o que todo mundo conhece, um dos maiores instrumentistas e músicos que esse Brasil já produziu. Dentre as músicas que a gente tem aqui no repertório para tocar dele, uma delas é essa, uma balada belíssima, uma melodia muito bonita chamada Rosa.
Que beleza! Muito obrigado. Tem um músico brasileiro, compositor chamado Luiz Gonzaga. Ele é o rei do baião, nordestino, sanfoneiro, de altíssimo nível, também um dos grandes músicos brasileiros, de nome internacional. Mas o que ninguém sabe é que ele tem choro também. Ele compôs um choro em homenagem ao dia de nascimento dele. Ele nasceu no dia 13 de dezembro de 1600 e lá sei quanto. E aí ele deu o nome do choro de 13 de dezembro, que é uma homenagem que ele fez para o dia do aniversário dele. E aí a gente descobriu isso, e esse choro é um choro muito gostoso de tocar também, muito bonito e inusitado por ser de quem é, do Luiz Gonzaga. Então a gente inseriu no contexto do show para dizer também que o Rei do Baião é um chorão também. Então para vocês, Luiz Gonzaga, a música 13 de dezembro. Senhoras e senhores, deixa eu apresentar para vocês quem faz parte do Pelo Telefone aqui. Eu falei de mim, mas eu não falei dos meus queridos amigos que estão comigo há tantos anos. O Pelo Telefone é um grupo que existe desde 1984. Temos exatamente 37 anos de existência. Na percussão, na timba, do meu lado aqui, queridíssimo Jacques Pedrosa, senhoras e senhores. No cavaquinho, corintiano, Fernando Caran. Nosso decano está junto aqui desde o início, desde a fundação do Pelo Telefone. Estava presente no primeiro ensaio, ele foi, depois não foi mais, ele foi só no primeiro. Senhoras e senhores, no violão 6 cordas, Marco Sérgio Zecchini. Também decano do nosso grupo, também fundador, compositor, arranjador, meu querido amigo no violão 7 cordas, José Roberto Araújo.
Bom, mais uma música do Pixinguinha. Esse também é um choro muito conhecido, muito gostoso de tocar, chamado Lamento. Aqui presente. E para todos vocês aí em casa, estamos aqui no hashtag Cultura em Casa, através da plataforma do Cultura em Casa, uma parceria com a Secretaria do Estado de Cultura de São Paulo e do PROAC. Muito bom. Maurício Einhorn e Durval Ferreira, uma dupla. Durval Ferreira, um grande violonista, compositor, e o Maurício Einhorn, talvez um dos maiores gaitistas do mundo brasileiro, uma dupla de compositores, também de uma obra vastíssima, e a gente pegou uma música para fazer para vocês aqui, dessa dupla chamada Batida Diferente. Exatamente.
Muito obrigado. Senhoras e senhores, eu falei no começo de Joaquim Antônio da Silva Calado, juntamente com Ernesto Nazaré. Esta próxima música de Ernesto Nazaré, um dos grandes benefícios, vários deles, por conta da obra de Ernesto Nazaré e do compositor e do músico pianista que era o Ernesto Nazaré, compositor e pianista erudito, inclusive, foi dele a iniciativa de levar o choro para os grandes teatros da época. Então, isso no final do século XIX fez a grande diferença para que a difusão do choro acontecesse no país, através de se colocar o choro em grandes teatros para plateias diferentes que não as populares que se viam nas ruas, em praças e tudo. Foi para dentro do teatro e a sociedade, a elite da época, consumiu o choro de uma forma muito, muito particular e muito importante. E a difusão do choro aconteceu também por conta disso e por conta de Ernesto Nazaré. E por causa disso a gente tem uma música do Ernesto Nazaré no repertório. Vamos tocar para vocês agora. Nos dedos, nos amáveis dedos, românticos dedos de Marco Sérgio Zecchini. Senhoras e senhores, uma salva de palmas a Marco Sérgio Zecchini e a seus dedos. A música em questão, Odeon. Sensacional. André Victor Correia, compositor, era um flautista também, não era André Victor Correia?
Não, eu não sei porquê, eu tenho na cabeça que o André Victor Corrêa era flautista, mas eu acho que não. Tem uma história interessante que o André foi o seguinte. Ele um dia foi numa gafieira dançar. E antes de chegar, ele passou numa loja e comprou um sapato. E foi para a gafieira com aquele belíssimo daquele sapato que ele tinha acabado de comprar. E aí ele estava dançando e o sapato, que era um sapato novo, começou a incomodar. Então, em determinados momentos, ele parava de dançar para aliviar o que era uma dor que ele sentia no pé, por conta do sapato. E ele compôs um choro em homenagem a essa história, chamado André do Sapato Novo. Eu não sei se é verdade isso. Eu acho que não, mas a história é muito legal, né? Por que eu falo isso? Porque no choro tem uns momentos de break. Esses breaks, reza a lenda, que são justamente os momentos em que ele parava de dançar para aliviar o pé. Eu quero crer que essa história é verdade. Então eu conto essa história, mas eu acho muito difícil. Mas o mais importante de tudo é que nesses breaks há uma ode, uma homenagem a uma nota musical, que é a nota Ré, que é qual? Ré. Por favor, cantem comigo vocês que estão aqui. Ré. Só vocês? Ré. Então vai chegar um momento em que eu vou pedir a participação de vocês cantando essa nota com a gente. Vocês perceberão. Só que assim, Ré, né? Não é Ré, né? Vocês em casa também, por favor. Ré. Bom. Média. Que bobagem, hein? Por favor, não fiquem desatentos. Não fiquem desatentos. Isso é muito idiota.
Essa é a última, essa é a última. Que bobagem. Tom Jobim. Também um dos maiores compositores e músicos e melodistas e harmonistas que o Brasil e o mundo já viu. Tem lugar aqui no nosso show uma música composta por ele chamada Triste.
obrigado. Vocês em casa estão curtindo o Cultura em Casa. É um projeto da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo e do projeto do PROAC, de Lei de Incentivo à Cultura. Estamos aqui hoje, o grupo pelo telefone, para fazer esse show para vocês, tocando um pouco de música brasileira para apaziguar os corações, digamos assim, para a gente dar uma desanuviada na cabeça e na alma. Peço perdão se não está acontecendo isso, mas era para acontecer, na verdade. Era para dar uma calma em vocês, mas não sei como é que está em casa aí, como é que vocês estão, né, na verdade. Existe um show, um samba feito por Donga, que é aquele lá que era amigo do Pixinguinha da época dos 8 Batutas, em 1900 e começo do século XX, primeira década, né, 1915, 17. E o Donga compôs o que hoje é tido como o primeiro samba gravado no Brasil, através de uma gravadora que tinha chegado ao Brasil, chamada Odeon. E ele gravou esse samba chamado Pelo Telefone. O chefe de polícia, pelo telefone, mandou avisar. E a gente colocou no show, pelo ineditismo, pelo pioneirismo também, de ser o primeiro samba gravado, um samba de Donga chamado Pelo Telefone. Machichão, bonitão, né? Muito bacana, gostoso de tocar. Ficou fofo, é verdade. Agora sim, Valdir Azevedo. Valdir Azevedo, violonista, cavaquinista, mas tocava violão também. Flauta, violão, campainha. E compôs uma música chamada Apanhei-te Cavaquinho. A música Apanhei-te Cavaquinho, ela tem algumas particularidades. Primeiro que Apanhei-te Cavaquinho é como se fosse uma expressão idiomática. Temos aqui um professor de português que pode nos avaliar se estamos ou não falando a verdade. A expressão idiomática, Apanhei-te Cavaquinho, é como se fosse assim: ahá, peguei você com a boca na botija, em flagrante, tal, não sei o quê, Apanhei-te Cavaquinho. Não sei se é verdade também. E a outra opção é que Apanhei-te Cavaquinho é o seguinte: é uma melodia que existiria uma nota na melodia que o cavaquinho é um desafio ao cavaquinho.
uma passagem da música, seria um desafio ao cavaquinho pela digitação e tudo mais. Que eu também não sei se é verdade. Mas eu sei que a Apanhei de Cavaquinho é um choro muito difícil de se tocar e tem uma particularidade que no fim, como se tivesse para acabar, poderia acabar a música, e acabava. Mas não, ela volta ao tema dobrado o andamento, que é para você realmente fazer a bobagem total de querer tocar nesse andamento. E a gente faz isso, então vai ficar horroroso, mas a gente vai fazer mesmo assim. Poderia acabar aí. Tá vendo? Aí acabava, ó, que bonito, que choro bacana, gostoso, né? Ai, que legal. Não, agora vem o dobrado, que é pra acabar de vez. Horrível. Existe um choro no nosso repertório que é de composição de José Roberto Araújo. Senhoras e senhores, no violão 7 cordas, José Roberto Araújo. José Roberto Araújo, há alguns anos, vários anos, muitos anos, ele é santista, né? Nascido na cidade praiana de Santos, aqui no litoral de São Paulo, e durante alguns tempos... Quantos anos você ficou lá? Quanto tempo você ficou lá? 28 anos ficou trabalhando, de 1920 a 1948. Ele ficou trabalhando numa empresa em Cubatão, chamada Cosipa, Companhia Siderúrgica Paulista. Qual era a sua função lá? Auxiliar de serviços gerais, ou seja, né, auxiliava lá nas coisas lá, ficava lá. E o que aconteceu? Vocês devem se lembrar, muito noticiado, uma época, principalmente nessa época que ele trabalhava lá, Cubatão
E a Cozipa e a região toda era acometida de uma fumaça tóxica que causava sérios danos às pessoas, né? Vocês podem perceber aqui que a pessoa sobreviveu, né, a duras penas, lógico, a esse trauma, esse drama todo que ele sofreu estando lá na Cozipa durante todo esse tempo. E ele, com esse coração que ele tem, né, que também teve que trocar, né, que ele teve que fazer um transplante, muito benevolente, uma pessoa de extrema generosidade, compôs um choro a esse momento tão inglório e tão difícil da vida dele, e deu o nome desse choro de Nausina. Quer dizer, é uma certa comorbidade, seria isso uma sequela de todos os problemas que ele teve. Ele compôs um choro e deu o nome de Nausina para esse elemento, esse imóvel chamado Cozipa. Então tocaremos para vocês agora esse choro, porque só nós tocamos, né? Se a gente não tocar, ninguém toca esse choro dele, né? Então a gente vai tocar, é um choro inédito, né? E continuará sendo inédito. Senhoras e senhores, o choro Nausina, de José Roberto Araújo. Sensacional, senhoras e senhores! Uma outra música chamada Cavaquinho Seresteiro, música também de Valdir Azevedo, uma belíssima melodia que eu faço questão de tocar para vocês aqui antes da gente encerrar, a música Cavaquinho Seresteiro de Valdir Azevedo.
Obrigado. Bom, senhoras e senhores, aqui presentes em casa, aqui Cultura em Casa, hashtag Cultura em Casa. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pela paciência de vocês em casa, pelo prestígio, pela audiência. Terminaremos com uma música do Pixinguinha, a música 1-0. Essa música tem uma história que é o seguinte: um jogo de futebol que aconteceu em 1919 no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, entre Brasil e Uruguai. Final da Copa Sul-Americana de futebol, Brasil e Uruguai. Brasil foi lá, pá, pum, meteu 1-0 no Uruguai, ganhou, tornou-se campeão sul-americano de futebol. Primeiro título internacional da seleção brasileira na vasta e gloriosa carreira, né, do caminho de troféus e de conquistas. Esse gol foi marcado pelo maior jogador do mundo na época, que era o centroavante do Brasil, chamado Arthur Friedenreich. Arthur Friedenreich, para quem não sabe, é o que seria hoje né, o Messi, Cristiano Ronaldo, né, o Neymar, né? Se bem que o Neymar joga futebol deitado, é um outro tipo de futebol, né? Mas ele joga. E aí o Pixinguinha estava lá, no jogo. Se emocionou, deve ter chorado, inclusive. E aí compôs um choro em homenagem ao dia, em homenagem ao jogo, em homenagem ao placar, principalmente ao gol do Friedenreich, e deu o nome de 1-0. Então a gente termina o show de hoje com esse choro do Pixinguinha 1-0. Muito obrigado a todos vocês, a toda a equipe de filmagem, a toda a equipe de som, Vanderlei, o Nenê, o Werner, que aqui presente esteve, a todos vocês aqui, todos vocês em casa. Muita saúde, paz, muita alegria. Pixinguinha para vocês. 1, 2, 3. Obrigado, tchau, valeu, até muito breve se Deus quiser. Beijão a todos, obrigado.